Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, por agora entrar na tua presença santa. Sei eu, Senhor, que sou trapo de imundícia diante da tua presença, mas eu reconheço que tu és o meu Deus, o meu Criador, o meu pastor e o meu Redentor, e que sem o Senhor eu nada sou. Nesta hora, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas santas mãos para que eu venha ser um canal de bênçãos. Ó Deus, para todos quanto assistir esse vídeo, que ouvirem esta mensagem. Que seja o Senhor a falar e que eu seja apenas um instrumento em tuas santas e benditas mãos. Eu te louvo agradecida com perdão dos meus pecados e por todos que assistirem esse vídeo. Em nome de Jesus, que essa mensagem seja compartilhada e seu nome seja adorado até os confins da terra. Olá, meu nome é Janete e eu vim compartilhar com vocês uma palavra. A palavra de hoje é uma palavra bem comum. Bem comum. Trata-se de oração. O que é oração? Sem ação não existe nada. Se você não toma uma ação de fazer algo, aquilo nunca vai sair do lugar. Você pode sonhar, mas você não vai fazer. Então, hoje a gente vai retratar algumas coisas sobre oração. E aí agora, sobre oração, se falando de oração, nós precisamos ter relacionamentos. Se você não tem relacionamento, você também não chega a lugar nenhum. Então, necessário é que você tenha um bom relacionamento com as pessoas em todo segmento da sociedade. Isso é público e notório. Sem relacionamento, você não, ou que seja para bom ou para mal, necessário é que você se relacione. Tomara Deus que seja sempre para bem, né? Louvado seja Deus. Então, eu quero falar de uma pessoa bem conhecida nossa. E essa pessoa é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sim, dele mesmo que eu quero falar. O Senhor Jesus, ele deixou toda a glória e veio a essa terra. Ele veio em forma humana. Por que ele teve que vir como forma humana? Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão pecou, mas ele veio para nos resgatar daquele que havia tomado o direito da salvação e começou a reger esse mundo que é o nosso inimigo das nossas almas. Então, veja bem, oração e relacionamento andou junto a vida inteira com Jesus. Jesus orava sempre. Sempre Jesus estava em oração. Acredito que quase todos que assistirem esse vídeo, esta mensagem, vai entender que já ouviu isso muitas vezes, falar que Jesus orava, porque sim, Jesus orava muitas vezes. Jesus, quando foi batizado, ele foi para o deserto, jejuou por 40 dias e 40 noites. Jesus era homem de oração. Jesus, quando despediu a multidão, Jesus entregou a multidão, despediu da multidão e ele disse para os seus servos, para os seus discípulos, olha, pode pegar o barco, pode ir, eu vou ficar um pouco aqui, depois eu encontro com vocês. Por quê? Porque Jesus foi orar. E sabe de que horas que Jesus orou para depois encontrar com seus discípulos? Ele orou mais ou menos às 6 horas da tarde, até às 3 horas da madrugada. Isso quer dizer que Jesus tinha um relacionamento. E com quem ele tinha esse relacionamento? Jesus tinha esse relacionamento com o Senhor, nosso Deus. Com o nosso Deus Todo-Poderoso, ele tinha esse relacionamento. Então aqui, depois de falar essas coisinhas, essas coisas que verdadeiramente faz parte, né, de relacionamento, de oração, eu pergunto para você, Jesus precisava orar? Não. Ele era Deus?
Mas como homem, Jesus precisava orar. Isso quer dizer que você, mulher, que você, homem, necessita buscar incessantemente a presença do Deus Altíssimo para a tua vida. Buscar incessantemente, porque quando você busca, você procura, quando você procura buscar, você tem comunhão com Deus, você tem uma amizade com Ele. E onde você está, você convida Ele para estar com você. Se você sai, você fala, vem comigo, Senhor. Se você vai a um restaurante, você diz, Senhor, vem comigo. Se você vai a um casamento, você fala, Senhor, vem comigo. Se você vai para a igreja, Senhor, eu estou indo para a igreja, vem comigo. Isso chama-se relacionamento. É igual quando você tem uma amizade. Quando você tem um amigo, a primeira coisa que você faz, geralmente, sempre que dá, é chamar o seu amigo. Sempre que é possível, você vai fazer o quê? Eu vou chamar o meu amigo para ir comigo. Correto? Porque você se relaciona bem com ele. Então, vamos ler, né? Porque nós não podemos falar sem deixar a palavra, provar dentro da palavra de Deus isso. Lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12, naqueles dias retirou Jesus para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando. Veja bem, Jesus naquela noite, isso está escrito lá no capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Ele passou a noite inteira orando. Por quê? Porque Jesus, ele não fazia nada dele próprio. Jesus, ele não fazia a vontade dele. Jesus tinha uma agenda, um compromisso com Deus. O compromisso de Jesus não era com os homens daquela época. O compromisso de Jesus era com o próprio Pai. Era com Deus. E se ele não se relacionasse com Deus, como é que ele ia saber o que era para ele fazer? Que decisão ele ia tomar como Deus homem? Como homem, ele não poderia fazer nada se não tivesse a direção de Deus. E é isso que nós temos que buscar para a nossa vida. Direção de Deus, relacionamento com Deus, amizade com Deus. Então, Jesus orou uma noite inteira. Muito bem? Vamos ver uma outra passagem bem conhecida também, que está no livro de Mateus, no capítulo 14 de Mateus, versículo 21. Jesus anda sobre o mar, essa passagem. Porém, vou ler alguns versículos. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios, açoitados pela onda. Então, veja bem, Jesus despediu os discípulos dele, e aqui nesse versículo você vê claramente, ele ficou sozinho para orar. Então, o que eu quero dizer para você neste instante, por mais que o seu amigo te abandonou, o seu melhor amigo, ei, você que é de tantos amigos, mas que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga te abandonou, te virou as costas. Ei, Jesus diz assim, eu estava somente com o Pai, eu ia para o deserto, mas lá no deserto o Pai me confortava, lá no deserto eu me relacionava com o Pai, lá no deserto o Pai dizia para mim, filho, eu estou no controle, você não faz a sua vontade, mas você está cheio do meu Espírito que habita em ti. Creia, o Espírito de Deus habita naquele que se relaciona com Deus. Aquele que busca a presença de Deus, que busca a face de Deus. Creia, o Senhor derrama o Espírito Santo dele, sim. E ele diz assim, olha, você está no leito, está sofrendo, está doendo, o problema está difícil, você acha que não tem solução? Eu sou a solução. E o Senhor ainda diz mais, se eu não fizer, apenas acalme, basta cada dia
o seu mal. Deus diz assim: eu tenho o meu tempo, filho. Eu tenho o meu tempo, filha. Não é no seu tempo, não é na sua vontade, não é na sua hora. Eu ajo na minha hora. Eu sou dono do tempo. Eu sou o Senhor do tempo. O Senhor diz claramente, Ele é Senhor do tempo, e o próprio Cristo já sabia disso, e por isso o próprio Cristo cumpria uma agenda diária de oração, de adoração, dizendo: Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és santo, Senhor, tu és poderoso, Pai, estou aqui, Pai, porque eu necessito da tua presença, eu necessito do teu Espírito, Pai. Sem o teu Espírito, Senhor, eu não tenho como reger essa situação, eu não tenho como, meu Deus, sair, desvencilhar dessa circunstância. Então, mulher, eu não sei como está agora você, homem, você, mulher, você, servo de Deus, ou você que apenas está assistindo, por um acaso, esse vídeo. Apenas saiba, Deus nunca atrasa. Ele chega no momento certo. Deus é Deus que cura nos dias de hoje. Se Deus quiser, Ele vai te curar da depressão. Se Deus quiser, Ele vai sarar os teus rins. Se Deus quiser, Ele vai fazer infinitamente mais aquele milagre que você tem guardado só no seu coração, no íntimo do seu coração. Primeiro, Jesus se relacionava para ter o batismo com o Espírito Santo. Segundo, Jesus se relacionava para ter um canal aberto com o próprio Deus. Ele orava todos os dias. Isso é um canal aberto que você cria, uma ligação entre você e Deus. E se você parar para ler, olha, o terceiro, olha só, terceiro ponto. Deus, ele disse assim, lá no Gênesis, quando ele criou a terra, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não vai fazer nada, absolutamente nada. Ele pode mandar o anjo fazer, sim. Os anjos queriam fazer a obra dele. Todavia, o Senhor, Ele confiou essa obra para nós, porque Ele sabe que se nós termos um canal de relacionamento, de amizade com Ele, teremos competência para cumprir a ordem dele. Então, aqui em primeiro Gênesis, capítulo 20, versículo 24. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, mar, aves, etc, etc, etc. Se você continuar lendo isso aqui, você vai ver que Deus nos deixou com condição para reger toda e qualquer circunstância. Então, entenda. Você precisa buscar, primeiro, para ter o batismo com o Espírito Santo diário. Segundo, para você ser um canal de oração, uma ligação entre você e Deus. Terceiro, você precisa entender, Deus te criou para ser bênção, para dominar, para orar, para jejuar, para buscar e para dizer para o inferno que você não vai ficar prostrada, que você não vai ficar caída, que você não vai ficar caído, que você não vai ficar se lamentando, ainda que tudo pareça contrário. Porque Deus é poderoso. Amém? E nesta hora eu vou encerrar esse vídeo dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, a minha palavra é: marche, creia tão somente. Deus não perdeu o controle e jamais perderá. Nosso Deus e Pai Celestial, eis que eu entrego todas as pessoas, Senhor, que estão agora assistindo. Ó Deus, em tuas santas e benditas mãos. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o seu realizar, o seu efetuar, o agir do Senhor, ó Deus, é poderoso. Meu Deus, vai de encontro à necessidade de cada um, meu Deus, nesta hora. Ó Senhor, e que eles sejam edificados e fortalecidos através dessa palavra. Sou pequenina, mas tu és Deus forte. Ó Deus, que as pessoas não olhem para a minha imagem, mas que possam ver a imagem e a voz do próprio Cristo falando: levante, ponha-se de pé, porque eu sou contigo. Esta é a palavra para este dia. Que o Senhor te abençoe nesta noite, nesse dia, nessa tarde, a hora que você assistir. Saiba, Deus é contigo. Paz seja convosco, igreja, e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.